Eu vou dar aula agora de fatoração, fatoração de expressões algébricas. A aula de fatoração, na verdade, são 3 aulas onde eu dou 2 casos de fatoração por aula. Fatoração é um assunto que precisa primeiro entender o que a gente está fazendo na verdade. Existe produto notável, existe fatoração. Vamos deixar bem claro já desde já. Fatoração é uma coisa que vai, produto notável é uma coisa que volta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quando eu escrevo desse lado, é rascunho. Isso aqui não precisa anotar caso você anote. Aqui eu vou desenvolvendo a aula e te aviso basicamente quando você tem que anotar. Vamos dar uma olhada aqui. Quando eu faço 2 vezes 3 igual a 6, quando eu efetuo a multiplicação, eu obtenho o quê? O produto. Isso é efetuar a multiplicação. Quem efetua a multiplicação, obtém o produto. E eu vou falar de novo. Quem efetua a multiplicação, obtém o produto. Isso é muito importante. Existem alguns produtos que são, assim, aparecem muitas vezes no vestibular, no curso da Embraer, nas provas de concurso de Embraer, etc. e tal. Por exemplo, A mais B ao quadrado. Na verdade, A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. E aí, é um produto que aparece tantas vezes, é uma multiplicação que você efetua tantas vezes, que você acaba notando. Por isso o nome, produto notável. Você nota. É um produto que você tem que saber de cor e não é o tema da nossa aula hoje. É o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso aqui, quando você aprendeu na 5ª ou 6ª série, era conhecido como produto notável. Porque você nota, de tanto você fazer, você acaba notando. Não tem jeito de você não decorar. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. É daquelas coisas que vêm da sua infância. Que nem fazer o produto de potências de mesma base. Mantém a base, somos expoentes. É uma coisa que se acompanha na vida. Quadrado ao primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso é produto notável. Quem efetua a multiplicação, obtém o produto. Quando esse produto aparece muitas vezes, ele é notável. Você nota ele. Quer outro exemplo? A mais B que multiplica A menos B. É o tal da soma pela diferença. Aparece tantas vezes na sua frente que você acaba notando. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. De novo, quem efetua a multiplicação obtém o produto. Isso é mais fácil ou mais difícil do que fazer a volta? Isso é muito mais fácil, porque é mais fácil fazer a conta. É só fazer a distributiva. Esse produto notável, a gente gasta uma aula e meia para dar. Fatoração, que é o assunto que eu quero ensinar, é fazer exatamente a volta, é sair daqui e voltar aqui. Parece fácil, mas não é. Fatoração é um assunto complicado, importante e importante em qualquer concurso. Fatoração, eu costumo dizer, é a parte da matemática mais importante que existe. Que qualquer tópico, sempre falo isso em aula. De novo, quem efetua a multiplicação obtém o produto. Como é que chama pedaço de, por exemplo, pedaço de soma? Como é que chama pedaço de soma? Chama parcela. Pedaço de soma é parcela. Você lembra desses nomes quando você era criancinha? E pedaço de multiplicação, como é que chama? Fator. Fator é pedaço de multiplicação. Tanto é que você fala, a ordem dos fatores não altera o produto. 2 vezes 3 igual a 3 vezes 2. Tem a propriedade comutativa. Quem efetua a multiplicação obtém um produto. E quem transforma isso aqui numa multiplicação de fatores, faz a volta, é a ação de transformar em fatores. Por isso o nome fatoração. Vou ler de novo. É a ação de fatorar. Por isso o nome fatoração. Deu para entender? Tranquilo. Então, quem efetua a multiplicação obtém um produto. Efetuar a multiplicação, produto notável. Transformar em fatores, fatoração. Tudo bem? Pois muito bem. Agora,
Eu vou falar uma outra coisa que vocês também estão acostumados de canto de lousa aqui. Uma coisa que vocês estão acostumados desde a época da tia. Como é que era mesmo? Por exemplo, você pegava o número 72. Você fazia isso aqui. Como é que chama esse negócio mesmo? É decompor em fatores primos, é isso? Como que você fazia? A tia, quando você era criancinha, ela falava assim para você: primeiro testa o 2, depois testa o 3, depois testa o 5. Esses números são números fatores primos. Pois muito bem. Primeiro testa o 2, depois o 3, depois o 5, depois o 7, o 11. Não foi assim que ela falou? Tinha uma ordem a ser seguida? Pois muito bem. Vou contar um segredo para vocês. Nunca teve uma ordem a ser seguida. Eu posso começar pelo 3. 72 por 3 dá 24. Aí a tia fala assim: testou o 2, testa depois o 3, depois o 5, depois... Não tem ordem a ser seguida, porcaria nenhuma. Você pode começar pelo 3, depois o 2, basta você usar fatores primos, aqueles números primos. Tá bom. Eu comecei pelo 3, deu 24. O 2 ou o 3, tanto faz, os dois vão dividir, são divisores do 24. Eu vou pôr o 2 agora porque me deu vontade. Deu 12. Agora eu vou pôr o 3 porque me deu outra vontade. Agora eu sou obrigado a pôr o 2, dá 2, por 2 dá 1. Olha só. Eu peguei o 72 e eu fatorei ele. Escrevi como uma multiplicação de fatores. 3 vezes 3 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 3 ao quadrado, 2 ao cubo. Eu transformei o 72 em multiplicação de fatores. Eu fatorei o 72. Por isso que o nome aqui chama fatoração, fatorar em números primos, em fatores primos. Tudo bem? Tá. Aqui não tinha ordem para ser seguida. E a tia disse para você que tinha uma ordem. Ela nem sabia que tinha ou não tinha. O fato é que não tinha ordem a ser seguida. Podia ser qualquer número fator primo. Beleza. Só que o que eu vou ensinar agora, que é fatorar expressões algébricas, tem ordem e tem que ser extremamente rigoroso. Como assim, professor? Falando isso, meu nome é Henrique. Como assim, Henrique? Você tem que testar o caso número 1, se não der certo o caso número 1, você vai para o caso número 2, vai para o caso número 3, para o 4, para o 5 e para o 6. Nós temos 6 casos a serem seguidos. Se o primeiro caso não der certo, você vai para o segundo. Você não vai para o segundo caso sem testar o primeiro. Aqui não tinha ordem, e você pensava que tinha. Aqui tem ordem a ser seguida. Então vamos lá logo para o primeiro caso de fatoração. Caso 1. Caso do fator comum. É aquela história, parece fácil, mas é difícil. Efetuar a multiplicação é fácil. Fazer a fatoração, infelizmente, não é. E é por isso que os alunos têm muita dificuldade em fatoração. Eu estou olhando às vezes para lá porque tem alguns alunos assistindo. Caso do fator comum. Vamos lá. AX mais AY. Primeiro caso, como o próprio nome diz, é ver se lembra? Pedaço de soma chama parcela. Tem algum fator em cada parcela comum? Nesse caso está fácil. É óbvio, é o primeiro exemplo. Quem é o fator comum? É o A. Ele pode ser colocado em evidência. Aí você faz a seguinte continha: AX dividido por A dá X. Coloca o X aqui. Mais com mais, AY com A, dá Y. Fiquei com dúvida. Ficou com dúvida se acertou ou errou? Efetua a multiplicação. Quem efetua a multiplicação, obtém o produto. Você faz o caminho inverso. Produto notável vai, fatoração volta. Se eu fizer a tal da propriedade distributiva A vezes X mais A vezes Y, é aquilo lá que eu obtive. Está tudo certo. Vamos fazer exemplos então? O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é o 5x ao cubo menos 10x².
Vamos lá. Vamos encontrar o fator comum. Pedaço de soma ou de subtração se chama parcela. Quem são os fatores comuns? Por partes. Tem a parte de númerozinho e a parte de letrinha. A parte de númerozinho é o tal do maior divisor comum, que vocês conhecem como MDC. É o maior divisor comum. Então, tem parte de númerozinho, parte de letrinha. Se você quiser o nome correto, é assim que se fala, ó. Coeficiente numérico, coeficiente literal. Coeficiente numérico, literal. Vamos falar número e letra. Quem é o MDC do 5 e do 10? Muito simples. O MDC do 5 e do 10 é o próprio 5. Cálculo de MDC é um motivo para outra aula. 5. Letrinhas. Coeficiente literal. Você pega letrinhas comuns. Então, quem é a letrinha comum que apareceu aqui? O X. Com o menor expoente. Aqui temos o expoente 3 e o expoente 2. O expoente é o 2. Aí você faz a continha. 5 por 5 dá 1. X ao cubo por x quadrado, propriedade de potência, dá x. Menos com mais, menos. 10x ao quadrado por 5x ao quadrado, 10 por 5, 2. X ao quadrado por x ao quadrado é x elevado a zero, que é 1. Portanto, eu transformei essa expressão algébrica numa multiplicação de fatores. Se eu fizer a continha de volta, fazer a propriedade distributiva, que é um produto imutável, se eu fizer 5x ao cubo vezes x, 5x ao quadrado vezes x, 5x ao cubo. Menos com mais, menos 2 vezes 5, menos 10x ao quadrado. Eu falo vezes mesmo, não vezes, que é o correto. Tudo bem? B. Eu estou copiando no cantinho da lousa lá. 12x ao cubo, y ao cubo, menos 8. Só para pegar exemplinhos que sejam mais agradáveis de trabalhar. Vamos lá? Coeficiente numérico, coeficiente literal. Númerozinho e letra. Quem é o MDC? MDC de 8 e 12. Quem que é o MDC de 8 e 12? 4. O 4 é o MDC de 8 e 12. Letrinhas, olha lá. São letrinhas comuns. X e Y. Letrinhas comuns que tem nas duas parcelas. Com o maior ou com o menor expoente? Com o menor expoente. O do x é x ao cubo e x quadrado. O menor expoente é 2. O do y é y ao cubo e y ao quarto. Então é y ao cubo o menor expoente. E aí faz a continha. 12 por 4, 3. X ao cubo por x quadrado, x. Y ao cubo por y ao cubo dá 1. 1 vezes alguma coisa é a própria coisa. Menos com mais, menos. 8 por 4, 2. X quadrado por x quadrado dá 1. Y à quarta por y ao cubo dá y. Fica claro que se você tiver dificuldade em propriedade de potência, você vai ter problemas para acompanhar essa matéria. Tranquilo? Tudo bem. Próximo. C. O C é A mais BX mais A mais B Y. Atenção! Quem é o fator comum? Fator comum é o A mais B. É um fator que está nas duas parcelas. Então, quem é o fator comum? O parênteses acompanhado do A mais B. Agora vem. A mais B vezes X dividido por A mais B, quanto que dá? X. A mais BX dividido por A mais B dá o próprio X. Mais com mais. A mais BY dividido por A mais B
da y. Professor, fiquei com dúvida. Não tem problema. Façamos a propriedade distributiva. Eu faço a volta para fazer a prova real, se você quiser o nome. Não é o nome, mas é uma prova. X vezes esse, y vezes esse. X vezes A mais B, mais y vezes A mais B. Tá claro? Então vamos lá. Fator comum. Quais são as coisas importantes aqui? Primeiro, tem uma ordem a ser seguido e o fator comum é o primeiro caso de fatoração. Segundo, tem nas expressões a parte de númerozinho e a parte de letrinha. Parte de númerozinho, você usa o MDC, que você aprendeu em outra aula. E a parte de letrinha são letrinhas comuns com menor expoente. De novo, letrinhas comuns com menor expoente. E parte de númerozinho, o MDC. Esse é o caso 1, o caso do fator comum. Tudo bem? Terminamos então nossa primeira partezinha de fatoração. Quantos casos de fatoração são? 6. E eu acabei de dar o primeiro caso. Tudo bem? Muito obrigado.